Parábolas de Jesus desvendando os mistérios do reino. A parábola do rico e Lázaro. Mensagem de hoje tem como tema a autoridade da palavra de Deus e está baseada no versículo 19 de Lucas capítulo 16, que diz assim: Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos, diz o versículo 29. Esta é uma resposta dada a Abraão para o rico sobre a impossibilidade de comunicação com os mortos. Ele fez um pedido, e o pedido dele foi o seguinte: ele pediu que Abraão mandasse a Lázaro ir até a casa de seu pai para dar testemunho para os seus 5 irmãos, para que eles não viessem, ou para que eles também não fossem para o inferno. Abraão então vai responder a essa questão, e a resposta de Abraão é a seguinte: eles têm Moisés e os profetas. E é diante dessa resposta de Abraão que nós vamos desenvolver o ensino bíblico dessa noite. Abraão disse: tem um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que querem passar daqui para vós não podem, e nem de vós passar para nós. Em outras palavras, quem está no céu não pode passar para o inferno, quem está no inferno não pode passar para o céu. Mas agora o rico pediu que alguém que estivesse no céu voltasse à terra para pregar o evangelho para os seus irmãos. Pai Abraão então vai dizer: tem um grande abismo, esse abismo não permite que isso aconteça. E tem um outro detalhe: a palavra de Deus está disponível para eles, e ele vai dizer: eles têm Moisés e os profetas. Percebam que logo no início do versículo a expressão já é muito forte, muito significativa. Abraão disse: eles têm, não é eles terão ou eles tinham. A palavra é eles têm. E isso significa que aqueles homens judeus, que eram irmãos do rico judeu que estava no inferno, tinham os escritos divinos à sua disposição ou em suas mãos. Desde criança, eles aprenderam aquilo que diz a palavra de Deus, conhecido como Shema. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É o que nos ensina Deuteronômio 6, 4 a 9. Também é importante lembrar que o apóstolo Paulo, quando falou a Timóteo a respeito dos seus objetivos como pastor, ele disse para que Timóteo permanecesse naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de que o tens aprendido e que desde a tua infância sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Essa referência de Deuteronômio e essa argumentação de Paulo a Timóteo mostra, e também a história bíblica e a própria cultura judaica provam que os judeus eram letrados na lei de Deus desde que eram crianças. Isso era uma recomendação divina e todos precisavam se submeter e aprender.
isso era prazeroso para eles. O rico que está no inferno, ele conhecia as Escrituras. É importante nós nos lembrarmos do contexto da parábola do rico e Lázaro. É a parábola do administrador infiel, e naquela ocasião o Senhor Jesus estava falando com os fariseus. Os fariseus eram pessoas que conheciam muito as Escrituras Sagradas, e é importante que nós lembremos aqui que quando o texto faz referência de Moisés e os profetas, é também uma indicação do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não estava escrito ainda. É importante também que esses homens que estavam ouvindo Jesus naquele dia, e também o rico e os seus irmãos, não estavam permitindo que a palavra de Deus influenciasse os seus corações. Eles eram conhecedores da palavra, mas não eram praticantes. E aqui nós temos um problema gravíssimo nos nossos próprios dias. Nós temos igrejas lotadas de gente sem vida cristã, gente que se diz crente, que se diz conhecedora da palavra, que se diz servos de Deus, mas que na verdade não obedecem e não praticam a palavra de Deus. Aqui também nós temos um alerta, o alerta é o seguinte, de membros de igrejas que morrem e vão para o inferno. Pastor, pelo amor de Deus, não diga isso, eu estou sendo sincero e honesto com vocês. Religiosidade não salva. O que salva é a fé genuína em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você pode passar a sua vida inteira dormindo na garagem do seu carro e você nunca será um automóvel. A mesma coisa se aplica às pessoas que passam a vida inteira dentro de templos, mas que nunca se tornam cristãos. Religiosidade não salva, e é importante que nós entendamos isso. É necessário obedecer a palavra de Deus. E aqui temos 3 lições para nos ajudar a entender a palavra de Deus e a crer. Só que hoje eu vou fazer de uma forma diferente. Ao invés de colocar os meus próprios argumentos e as minhas próprias explicações, eu vou fazer citações das Escrituras para que os irmãos percebam como a Escritura Sagrada é suficiente para argumentar com os nossos corações. E a primeira lição é a autoridade da lei de Deus. Pai Abraão disse, eles têm Moisés. Moisés aqui não é uma referência à pessoa de Moisés, mas aos escritos de Moisés. Moisés escreveu 5 livros, é conhecido como Pentateuco, e esse livro tem muita informação legal, ele era um legislador, e é importante nós sabermos que quando as escrituras dizem ou fazem respeito à lei mosaica ou à lei de Deus, é mais do que os 10 mandamentos. No total são 613 preceitos. É muito mais do que guardar o sábado. A lei de Deus é muito mais do que o Código Penal. São instruções preciosas para a conduta, não apenas a conduta moral, mas a conduta civil, a relação entre as pessoas e também a relação do cidadão para com Deus. Nas leis que Deus deu ao povo judeu, nós encontramos informações suficientes para ajudar o homem a viver em paz consigo, em paz com o seu próximo e em paz com Deus. É muito mais do que saber fazer, é saber o que é e saber fazer. Essa lei, que é chamada de lei mosaica, ou a lei, eles têm Moisés, estava disponível ao povo de Israel, sempre esteve disponível e agora está disponível para todas as nações.
Nós encontramos uma menção muito bonita a respeito dessa disponibilidade, que diz assim, em Deuteronômio 30:12, não está no céu para que diga, quem subirá por nós ao céu e trará até nós, para que possamos ouvi-lo e fazê-lo? Também não está além do mar, que dirás, quem passará por nós sobre o mar e trará para nós, para que possamos ouvi-lo e fazê-lo? Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que faças isso. A palavra de Deus sempre esteve presente, e aquele homem rico e qualquer um outro judeu, e agora qualquer um cristão, não pode argumentar diante de Deus não ter conhecimento da palavra. A lei mosaica é o sumário de instruções, dos mandamentos, dos juízos e dos estatutos do Senhor. O Salmo de número 19, o Salmo de número 19, do verso 7 ao verso 8, nos dá uma visão muito ampla e nos ensina o que é a lei e o que a lei de Deus faz. Diz assim, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejáveis do que ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e os guardar a grande recompensa. Vejam que declaração linda a respeito da lei de Deus e da divisão que é feita a respeito da lei de Deus. Os testemunhos, os preceitos, o mandamento, o temor, o juízo, todas essas informações compõem aquilo que nós chamamos da lei de Deus. No entanto, quando o Senhor Jesus chegou, ele reconheceu e declarou que havia uma grande ignorância no meio dos judeus a respeito da lei. O Senhor Jesus disse, errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso é um aviso para os cristãos que conhecem, ou pelo menos dizem conhecer a Bíblia, e que não têm conhecimento espiritual das coisas de Deus. Eu fico lamentando que tantas Bíblias passem tanto tempo fechadas, quando existem tantas pessoas necessitando do conhecimento de Deus. E apenas para lembrá-lo, você já leu a sua Bíblia hoje? Você já deu uma olhada na lei de Deus hoje? Lembre-se que o apóstolo Paulo também nos ensinou, ele que era um fariseu, nos ensinou sobre a função da lei. O apóstolo Paulo disse, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Gálatas 3, 24 e 25. Apóstolo Paulo disse, a lei era um aio, um tutor, e essa é uma referência a um escravo de confiança que pegava as crianças em casa e levava até o professor na escola e ficava do lado de fora esperando a aula terminar para trazer a criança de volta. Nesse sentido, a lei era um tutor, um responsável, um guia, um orientador, e o apóstolo Paulo nos ensina para nos conduzir a Cristo. Então, assim como aquele escravo pegava a criança e levava a criança até o professor, e o professor dava o ensino,
assim também é a lei. Ela foi nos dada para nos conduzir até a pessoa de Cristo. E é importante que nós nos lembremos que dentro desse contexto teológico de ensino, a revelação divina, a revelação da palavra, é uma revelação progressiva. O Senhor Jesus mesmo ensinou em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ou cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então o Senhor Jesus estava ensinando que se aquelas pessoas observassem a lei com cuidado, com zelo, e olhassem para o livro de Deus com amor, com espiritualidade, eles iriam encontrar o Filho de Deus transcrito, desenhado, registrado, testemunhado pela própria lei. A lei, então, iria conduzi-los. Há um grande erro que muitas vezes nós cometemos, é achar que Deus deu a lei para salvar a humanidade. A lei não pode salvar. Quem salva é Cristo Jesus, pela graça através da fé. O que a lei faz é levar o homem até o Salvador. E isso nos leva à segunda lição, que trata sobre a autoridade dos profetas, porque o pai Abraão disse, eles têm Moisés, mas também têm os profetas. É importante nós nos lembrarmos que os profetas eram homens tidos de Deus e eram muito respeitados pelo povo de Israel. Eles falavam em nome de Deus, e nos escritos divinos tem muito registro da ação profética. Entre eles, a expressão-chave de um profeta era assim diz o Senhor. Para registro, é importante nos lembrarmos do profeta Natã falando com o rei Davi. Então, disse Natã a Davi, tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E depois disso o profeta Natã foi mostrar para Davi que Davi havia cometido um pecado contra Deus, quando matou Urias, que era o seu general, e se apossou da sua esposa, e Davi foi grandemente repreendido. O texto bíblico ensina que mesmo sendo rei, Davi foi deslizando pelo trono, ele foi caindo no chão e declarou, eu pequei contra o Senhor. Essa é apenas uma referência da credibilidade, da autoridade que possuía um profeta. É importante que nós nos lembremos que os sacerdotes e também os reis tremiam quando eles olhavam para um profeta, porque eles sabiam que Deus tinha algo para falar com eles. Eram homens confiáveis. E por causa desses homens confiáveis, eles transmitiram muito conhecimento da parte de Deus para a nossa orientação. Por exemplo, em Isaías 8, 19 e 20, falando sobre a necromancia ou contra a consulta de mortos, o profeta disse, quando, pois, vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? A lei e ao testemunho é para ser consultado? Se eles não falarem segundo estas palavras, é porque não há luz neles. Eu quero explicar duas palavras aqui. É que aqueles que consultam mortos, o profeta Isaías diz, chilreiam e murmuram. Essas duas palavras descrevem barulho de animais. Chilreiar é fazer barulho de pássaro e murmurar é fazer o barulho do cachorro quando está segurando o seu osso, ele fica rosnando. O que o profeta Isaías estava dizendo da parte de Deus, vocês vão procurar gente
que fica imitando pássaro e cachorro, quando vocês podem consultar a Deus? Essa era a palavra profética. Se eles não consultarem a Deus, o texto diz, porque não há luz nele. E uma outra versão diz, eles não verão o nascer do dia. Em outras palavras, por causa disso serão mortos. Mas não é apenas isso que diz respeito aos profetas. Os profetas profetizaram várias informações a respeito da chegada do Messias. Por exemplo, Isaías profetizou o nascimento do Messias. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 7,14 e Isaías 9,6. Miqueias profetizou o local do nascimento do Salvador. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5,9. O próprio Isaías profetizou os sofrimentos do Salvador. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do seu trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as suas iniquidades levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías 3:12. Isaías também profetizou a chegada de João Batista. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Isaías 43. Na sua Bíblia, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é conhecido esse tempo, é conhecido como período interbíblico. Do último livro do Antigo Testamento até o primeiro livro do Novo Testamento, passaram-se 400 anos.
e nesses 400 anos não se levantou nenhum profeta. Deus simplesmente se calou, o povo havia desobedecido e se desgarrado, e Deus simplesmente não abria a sua boca, até que nós encontramos a chegada do último profeta do Antigo Testamento. O texto diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Quando João Batista chegou, o último profeta do Antigo Testamento, o povo que estava no templo ouvindo gente hipócrita pregar, abandonou o templo e foi para o deserto ouvir o profeta João Batista. Eles queriam, eles precisavam, necessitavam ouvir alguém que tinha credibilidade. E quando souberam que havia um homem no deserto pregando, um profeta, eles abandonaram tudo o que estavam fazendo e foram ouvir João. A Bíblia declara que o João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, quando contemplou Jesus, diz o texto, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sendo assim, os profetas que foram declarados por pai Abraão na eternidade, eles têm Moisés, e os profetas eram testemunhas da chegada do Salvador. Os profetas não podiam salvar, mas os profetas mostraram o caminho e apontaram para Cristo na figura de João Batista. Isso é importante que nós entendamos isso. Quando o pai Abraão diz, eles têm Moisés e eles têm profeta, os profetas, ele estava dizendo que os escritos do Antigo Testamento era suficiente para mostrar para os irmãos do rico que Jesus Cristo era o Salvador. E isso nos leva à terceira lição, a autoridade do Evangelho. É importante que eu explique algo antes de continuar. Você pode indagar, mas pastor, no versículo bíblico não diz o Evangelho, diz apenas Moisés e os profetas. Mas é importante que nós nos lembremos que quem contou essa história foi Jesus, e os registros desta história constam não no Antigo Testamento, constam nos. Apesar de não ser referido o Evangelho que nós temos agora, quem contou a história, a sua história está no Evangelho. E aí nós temos a terceira lição, a autoridade do Evangelho. Nós temos uma concepção errada, muitas vezes, do Antigo Testamento. Quando nós pensamos em lei e graça, nós pensamos assim: lei, Antigo Testamento, graça, Novo Testamento. Isso é um erro, porque a lei e a graça sempre andaram juntos. As pessoas que se salvaram no Antigo Testamento não se salvaram pela lei, eles se salvaram pela graça. E a lei de Deus continua valendo para nós como instrução diária. É importante que nós nos lembremos isso. Então, quando olharmos para os escritos bíblicos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós não podemos achar que Deus tem dois livros divinos, mas que Deus tem um livro só, e esse livro está dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento. É importante lembrarmos das palavras do Senhor Jesus, já no início do Evangelho: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5,17. A palavra abrogar, usada por Jesus,
é uma palavra jurídica, é um termo jurídico e descreve anular, abolir. Geralmente isso é feito através de uma lei nova. Uma lei nova anula, abroga uma lei antiga. A lei antiga continua valendo, mas ela não. O Senhor Jesus estava dizendo foi: eu não vim anular o Antigo Testamento, eu não vim anular a lei, ele não veio trazer uma nova lei. Então, para que veio? O texto diz que ele veio cumprir, e a palavra grega para cumprir é pleru ou pleroo, não é? É a palavra que é usada no grego e significa tornar inteiro, preencher, encher até o topo, preencher ao máximo, tornar completo ou completar. O que o Senhor Jesus veio fazer foi completar a lei, ele veio cumprir a lei, ele veio interpretar a lei da maneira correta. E como é que nós sabemos qual é a melhor maneira de interpretar a lei? É olhando para a própria vida do Senhor Jesus. Ele veio para tornar a lei perfeita, sendo vista nele, e ele não quebrou a lei, ele não descumpriu os mandamentos de Deus, ele serviu a Deus em todos os momentos da sua vida. É por isso que a Bíblia declara que ele reprovou os fariseus. Ele disse assim: a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega forças para entrar nele. Espera aí, pastor, o senhor está dizendo, acabou de citar, que a lei e os profetas duraram até João, mas logo depois desse texto, a Bíblia diz: não pense, porque não passará nem um tio da lei que seja cumprido. Então é importante que nós entendamos que o Senhor Jesus veio cumprir a lei, ele veio fazer valer na vida dele para provar para nós que a lei é válida, que a lei é perfeita. E como é que isso aconteceu? É importante nós nos lembrarmos aqui do episódio da transfiguração de Mateus capítulo 17, de 1 a 13. Eu não vou ler o texto todo, mas eu vou ler apenas um versículo que diz: e transfigurou-se diante deles, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. É importante que nós olhemos para esse episódio de Mateus 17, não com um olhar de espiritismo. Olha só, apareceram duas pessoas que já tinham morrido, estavam se comunicando com Jesus, então tem comunicação entre os mortos. Não é isso que o texto está querendo ensinar. Está querendo ensinar aquilo que nós estamos aprendendo hoje. A lei, aparece Moisés e aparece Elias, os profetas, é a representação dos escritos divinos. A lei e os profetas vieram se curvar a Jesus, vieram homenagear a Jesus, reconhecer que o trabalho deles havia terminado e que agora um outro trabalho estava sendo iniciado. Então é importante que nós nos lembremos que no episódio da transfiguração, a única pessoa que conversou com Elias e com Moisés foi Deus, foi Jesus. Pedro, Tiago e João não se comunicaram com eles viram, mas não se comunicaram. E depois a Bíblia descreve que Pedro cometeu um engano, cometeu um erro, ele fez uma coisa injusta para com o Senhor Jesus. Ele disse: mestre, é bom estarmos aqui, o Senhor não quer que façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Quando Pedro fez essa declaração, ele colocou Jesus no mesmo patamar do que Elias e Moisés. Ele estava dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é do tamanho de Moisés e eu reconheço que o Senhor é tamanho de Elias. Sabe o que foi que o Senhor Jesus respondeu para Pedro? Nada. Ele ficou calado. Mas a Bíblia declara que naquela mesma situação houve um estrondo, veio uma nuvem, os encobriu, eles ficaram apavorados e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, ele ouvi. Com essa
declaração, os discípulos entenderam que a partir daquele momento a lei era Jesus e os profetas era Jesus. Jesus resumia a sua própria pessoa, a responsabilidade legal e a responsabilidade profética da humanidade. Nós não precisaríamos mais de intérpretes da lei, nós não precisaríamos mais de profetas para profetizarem a respeito do Messias, porque agora o Messias já havia chegado. É importante que nós nos lembremos que o Monte da Transfiguração tem dois sentidos. Não é apenas autorrevelação, não é apenas que Jesus, ao se transfigurar, ele estava dizendo que era Deus, mas também é revelação do alto, porque o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. É importante ainda nós nos lembrarmos das palavras do Senhor Jesus para os discípulos naquela comunidade de Emaús. Ele disse: ó nécios e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Percebam, o Senhor Jesus, a partir da lei e a partir dos profetas, começou a se auto-revelar para os discípulos. A lei fala de mim, os profetas falam de mim. Logo depois, disse-lhe ainda: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É importante que nós nos lembremos disso. Lucas capítulo 24, de 25 a 27 e também o verso 44. Os apóstolos, em 15 e 21, disseram algo muito bonito: pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas aos sábados, todos os sábados. Paulo está dizendo: Moisés é pregado nas sinagogas, em outras palavras, a lei é pregada nas sinagogas. E ainda encontramos a expressão de Pedro em 2 Pedro 1,19: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem, e se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Dentro desse conceito, nós encontramos o Senhor Jesus se auto-revelando na lei e se auto-revelando nos profetas, e os próprios apóstolos do Senhor Jesus dizendo que na lei e nos profetas poderiam ser encontrados com facilidade a orientação a respeito da chegada do Salvador. Então, quando o pai Abraão estava afirmando para o rico que estava no inferno: eles têm Moisés e os profetas, ele não estava dizendo para eles ficarem ouvindo legalistas ou estarem ouvindo profetas que ficam mentindo, dizendo que fazem da parte de Deus, mas ele estava ensinando que os irmãos do rico deveriam se debruçar sobre os escritos divinos e encontrarem o próprio Jesus que estava contando a parábola, para que pudessem se arrepender de seus pecados e serem salvos. Todo o conhecimento de que o homem necessita para alcançar a salvação está disponível na Bíblia Sagrada. No entanto, apesar disso, uma voz continua ecoando através do cântico do servo sofredor de Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se revelou o braço do Senhor? A igreja jamais pode deixar de pregar, pois muitos ricos e muitos irmãos continuam perdidos em nossas cidades. Para eles serem salvos, é preciso ouvir e crer na palavra de Deus. Ela
e somente ela é o instrumento que pode transformar os destinos eternos dos homens. Como escreveu Paulo a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ainda disse o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para terminar essa série de citações bíblicas que comprovam a autoridade da palavra de Deus, eu me valho de 1 Coríntios 1, de 18 a 25, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, e que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Lembre-se, irmãos, de tudo isso que foi falado. Lembre-se de uma coisa: na eternidade, quando as pessoas se dão conta de que se perderam, quando elas estão no meio do sofrimento, desesperadas no meio dos tormentos, que elas se lembram de seus familiares e pedem para que alguém pregue o evangelho para elas aqui na terra, só existe uma palavra que será dita: eles têm Moisés e os profetas. Ouçamos, nós, como filhos de Deus, conhecedores da palavra de Deus, nós não podemos deixar de pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu posso dizer para vocês, como disse o apóstolo Paulo, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente e que te livre de todo e qualquer tipo de mal. Amém.